Saudações, pessoal! Aqui é o Alexandre Fonseca, seu farmacêutico da vizinhança, entrando então para conversar com vocês sobre o final, será? Da nossa semana de live sobre serviços farmacêuticos. Estou só esperando, aguardando então a minha coleguinha, amiga Cristiane Trentin, para a gente já começar. Nesse meio tempo, a gente pode ir conversando, mostrando para vocês o que a gente fez hoje, né? Tudo que nós fizemos da semana. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que nós tivemos já, né? A nossa próxima semana. Vou dizer que foi bastante corrido, tivemos bastante gente. E nesse meio tempo, nós tivemos bastante conversas. Bastante conversa. Olá, Cris. Olá, Lu. Sejam bem-vindas. Já estou aguardando você entrar, Cris. Aguardando, calma, Cris. Cris? Eu já autorizei, Cris. A Cris Trentin não pôde participar. Ah, tá aqui. Foi! Agora sim. Ah, agora sim. Não estou me enxergando. Vocês estão me enxergando? Meu vídeo Sim, parece que eu está tô te travado. vendo, Cris. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Estamos aí ao vivo. Então tá. Eu tô, Por enquanto somos tô, nós. tô travado. Meu vídeo tá travado. Não, nós estamos te vendo. Tá coçando o nariz agora, inclusive. Ah! Eu não consigo me ver, Tá daí eu bem? fico com a sensação que tá estranho. Mas tudo bem. Uhum. Não sei por que eu não tô me vendo. Opa, eu acho que eu E virei a agora você câmera. colocou com a câmera da frente. Eu virei a câmera sem querer. Virou a Voltou? câmera. Voltou? Ainda não. Tô vendo um pedaço de papel ali na frente. Esse celular. Ah, eu já vi o que está acontecendo. O meu suporte do celular estava apertando o botão do celular. Tá me vendo agora? Agora estamos. Tá. Eu não tô me vendo. Então eu vou confiar que vocês estão me vendo e que está tudo bem. Tá bem, então. Tá tranquilo, Eu Cris. não tô me vendo nem Então um tá. pouquinho. Deve ser alguma coisa da Uhum. internet. Que pena. Uhum. Bom, de qualquer modo, que semana, né, Cris? Nossa, foi Ah, corrido. foi uma semana E pra bem ti corrida. ainda foi esse espetacular ainda. Não, olha, foi uma Que semana. coisa, Não, sério. não vou dizer que foi fácil. Que não foi fácil. Uhum. Com Ah, é certeza. tão ruim eu não estar Uhum. me enxergando, eu tenho a impressão que eu tô estranha na tela. Espero que vocês estejam me Então tá vendo cortando um pouquinho a cabeça aqui. cortando a cabeça. E agora? É, agora melhorou. Tá. Agora ficou um pouquinho demais. Um pouquinho mais para baixo. Tá bom? É, baixa um pouquinho a coisa, Cris. Assim? Tá Não? ótimo. Tá Estamos vendo ótimo? você, tranquilo. Então tá. Tá ótimo. Só estão vendo eu aqui em cima, não estão vendo que eu tô de pijama na parte de baixo, né? Não, não, não mesmo. Tá
Tá ótimo, então. Normal da quarentena, né? A gente fica bonitinho só daqui pra cima. Não, e depois o problema é que eu tô com um pouquinho de dor, então eu tentei colocar calça, mas não deu muito certo. Pijama é Ah, mais não, tranquilo. não Vamos lá, esquenta a cabeça. ficar ficha no assunto de hoje, então, gente. O assunto de É isso hoje, aí. nichos para trabalhar. Nichos de atuação do farmacêutico, na parte de serviços farmacêuticos. Exatamente. Por favor, tenha as honras, Cris. Bom, então vamos começar. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa ser funcionário de uma farmácia para começar a atuar com serviços farmacêuticos, né, gente? A gente pode fazer de forma autônoma, começar com um atendimento domiciliar, como o Alexandre faz, fazer parceria com clínica, fazer parceria com tantos lugares, né, Alexandre? Com Eu, certeza. eu trabalho numa ILPI, numa clínica de longa permanência de idosos, então dá para fazer parcerias com instituições de idosos para fazer esse tipo de atuação. Conversar com os médicos em consultórios médicos para eles conhecerem os nossos serviços, saberem o que a gente faz e nos indicarem. Muitas oportunidades em estéticas também. A gente ontem tinha uma colega, Elisângela, falando que o consultório dela era uma estética, né? Então a gente tem muitos Isso. nichos aí que a gente pode explorar. Nichos que já existem e nichos ainda não explorados, que a gente pode pensar. Hoje, pensando sobre esse assunto, acho que eu estou falando demais, Alexandre. Qualquer coisa, tu me interrompe. Mas hoje, eu pensando nesse Não, pode deixar. assunto, eu pensei assim, por que não fazer parceria com farmácias que não têm sala de serviços farmacêuticos, né? A gente, como farmacêutico autônomo. Deixar lá nosso folder na farmácia e dizer, olha, se vocês tiverem clientes, né, precisam fazer injetável, clientes que precisam verificar a pressão com frequência, vocês nos indicam, a gente indica a farmácia de vocês, para eles continuarem clientes de vocês, fazer algum tipo de parceria com a farmácia, né? É uma coisa interessante também, que muitas farmácias não têm Sim. espaço para ter uma sala. E aí a gente pode ter essa parceria também com algumas farmácias. Uhum. Ó, a Luciane É já está isso nos mesmo. assistindo, o Diego está nos assistindo, aos poucos o pessoal está entrando. É isso aí. A Elisete Cassi também. conseguiu entrar. Ai, Cassi, que A bom! Cassi. Ela tinha me dito que talvez não fosse conseguir assistir. Hoje ela tinha uma aula de pós no mesmo horário. Que bom que você está aí, Cassi. É. Uhum. E tu, Alexandre? Então tá. Fala aí um pouquinho também dessa parte de nichos que a gente está Tá atuando bem. aí. Bom, eu posso falar sobre a questão da minha experiência, né? Isso? Na verdade, foi uma coisa bem natural, porque eu já trabalhava com serviços clínicos, fui um dos desbravadores dos serviços clínicos aqui na região sul do país, né? A gente já tinha conversado anteriormente, a Sim, Cris foi uma das minhas orientadoras na parte de farmácia clínica da Panvel. da Panvel. E nesse meio tempo os médicos começam a saber sobre os nossos serviços, a gente tem essas parcerias de chegar a conseguir conversar com eles. Nunca tive problema nenhum de conversar com qualquer profissional de saúde. Nunca baixei a cabeça achando que ninguém Isso é era uma melhor coisa que da ninguém. gente postar, né? Da gente falar, né, Pois Alexandre? é, A gente não tem uhum, que se com sentir certeza. intimidado frente a um médico. Se tu tem o conhecimento, tu sabe o que tu está Não, falando, vai tranquilo, pois eles é. nos respeitam. É só tu mostrar o teu Uhum, conhecimento que a gente é muito bem respeitado com os médicos, né? é isso aí. A questão é a gente saber se posicionar, né? Aí Isso. nesse meio tempo os médicos começaram a indicar pacientes para irem lá conversar comigo, mas só que tinha alguns pacientes que eles tinham uma dificuldade enorme de locomoção. E eu comecei a perceber a necessidade realmente de ter alguém que fosse em casa. E aí, com isso, abriram-se as portas da esperança, né? Sim, E comecei a matutar o serviço do farmacêutico da vizinhança. E a partir daí a coisa começou a andar e a coisa hoje está maravilhosamente bem. É claro que com a função da pandemia, a gente teve muita dá função que uma agora diminuída. não estamos podendo ir muito na casa das outras pessoas, É, mas de qualquer modo, a assistência remota a gente está conseguindo fazer, consigo fazer, prestar orientações muitos familiares, muitas pessoas que são os cuidadores também, que precisam às vezes de uma orientação sobre uma medicação, sobre um aparelho de verificação de glicose, um aparelho de verificação de pressão, né? E desse tipo de coisa assim.
sobre a questão mesmo de conversar com o médico, um termo que eu usei foi quando eu fui conversar com um cardiologista, ele estava um pouco cético na questão dos farmacêuticos. Ah, Ah, Valerie, Valerie, Alessandra, sejam que bem-vindas. bom. Tá? Um termo que eu usei quando eu fui conversar com um médico, né, um cardiologista, ele estava meio cético sobre a questão. Poxa, mas Alexandre, olha, eu te conheço, mas eu não sei se há uma necessidade realmente de ter um farmacêutico que vá precisar ir conversar com algum paciente meu a respeito do uso das medicações dele. Aí eu fiz assim, né? Fui e dei uma de macho, né? Disse assim, ó, vê, ó, o teu paciente mais cri-cri, mais problemático, está com as doses mais altas de medicação Me manda. e me manda lá. Eu vou lá conversar com ele, vou fazer toda a revisão de medicação dele e te trago aqui agora, depois. É claro, né? Eu dei a cara a tapa também com essa. Mas de qualquer modo, Mas deu a certo. gente foi lá, eu fui lá, sim, me apresentei, conversei com ela, era uma senhora, Ah, eu doutor tinha Eduardo. infartado, realmente tinha um problema. Tinha os problemas, o açúcar já estava um pouquinho alto, ela tinha parado de fumar fazia pouco tempo, né? Tudo em função do infarto. Mas o que, que eu vou fazer, né? Eu dei a Não cara a tinha nada. tapa, vamos lá agora então. Me desafiei Alexandre. e fui lá, comecei a conversar com ela. O que eu acabei descobrindo foi que não era nem tanto problema dela. Era problema de comunicação realmente entre os pais, aliás, desculpa, os filhos e o pessoal, a cuidadora que ficava com ela. Que às vezes se esqueciam de dar uma medicação, ou então não tinha notado que Hum. tinha dado, davam de novo. Ou então realmente aquela história de você chegar e dizer, ó, em vez de você chegar e dizer, está acabando a medicação, não, acabou a medicação. E às vezes é um Aí medicamento não adianta tomado, muito a gente fazer um segmento, né? Aí né? com isso, o que que eu fiz? Eu comecei a organizar, botei uma tabelinha bonitinha na geladeira. Ah, eu acho maravilhoso, né? A geladeira é o lugar que todo mundo olha, todo mundo vê, então tá lá na geladeira. E aí com isso, ela precisou diminuir as dosagens das medicações, porque estava começando a cair pelas tabelas, porque a pressão estava baixando demais. É, a Né? adesão, né? Um Aí dos com grandes isso, problemas, né? ganhei o respeito do médico também, né? Valeu, valeu muito respeito médico. Não, Ah, um foi. grande Esse daí foi problema maravilhoso. é a adesão, né, Alexandre? Um dos grandes problemas que Sim, os pacientes têm é a dificuldade de adesão. Eu, com os idosos, eu brinco que os idosos esquecem que esqueceram. Não adianta tu perguntar para eles, o é. senhor esquece de tomar o medicamento alguma vez na semana? Ele não sabe que ele esqueceu. Ele esquece que esqueceu. Uhum. No meu mestrado, eu tive uma Sim, idosa que eu fiz o questionário de Morinsky, que é aquele questionário que faz algumas perguntas, tipo, ah, você esqueceu de tomar os medicamentos? Tá. sim, sim. Pelo Uhum. questionário de Morinsky, ela era aderente. Aí eu fiz a contagem de comprimidos. 27 comprimidos ela tinha esquecido numa semana. Em uma semana, ela esqueceu 27 comprimidos. Tudo bem, ela tomava uns É. 12 por dia, mais ou menos, tomava bastante. Uhum. Mas ela estava É, por muito aí a gente vê. A academia é importante, mas só que a gente precisa ver a questão aqui na prática na mesmo, né? prática, Não é adianta. importante. Ó, a Valerie falou, isso mesmo, tem inúmeros pacientes que se tomarem todos os medicamentos têm uma síncope. É, É, quando, às bem vezes isso mesmo. tem uma coisa que a Não, gente tem que eu cuidar muito. apresentei o meu relatório para o médico depois. Ele chegou e disse: Não, mas que beleza, Alexandre, que bom. Então tá, ó, ela vai vir aqui na próxima semana e aí a gente já vai conversar. Eu cheguei e disse: Não, ó, tu não vai conversar só com ela, tá? Tu vai conversar também com os filhos, a filha e o filho, né? Porque os dois lá têm que estar sabendo direitinho e a moça que cuida dela tem que saber também, porque senão não vai adiantar de nada. Por isso É, a ó, importância do seu farmacêutico aqui. a Valerie está falando da insulina, um perigo. Inclusive, Valerie, essa minha paciente que esquecia Ai, nossa, é. comprimido, Hum, ela era diabética e ela tomava insulina. E aí, no momento que ela começou a hum. aderir, que eu fiz um trabalho com ela para melhorar a adesão, no momento que ela começou a aderir ao tratamento, ela pôde parar a insulina, porque ela estava começando a ter hipoglicemia depois do uso de insulina. Aí eu conversei com a médica, tudo mais, É, e ela interrompeu o uso de insulina. Então, são casos que mostram a importância da gente, né, ali no contato direto com o paciente. essa função da insulina é joia, porque as pessoas acham que, meu Deus, eu vou entrar na droga. É um negócio assim apavorante, Tem muito parece que medo vão. É um disso. negócio absurdo, assim, as pessoas se apavoram. É E verdade. quando não, insulina é vida, né? Insulina é uma questão realmente uma necessidade. A partir do momento que chegar
entrou, a necessidade de entrar com insulina, beleza, a questão é saber administrar isso daí, Tem que né? ensinar Não muito tem nada bem como demais. utilizar, Eu né? sou suspeito, né? Porque eu sou casado com uma farmacêutica diabética tipo 1, né? Ela se, ela se insuliniza desde os 15 anos de idade. Acho que com isso também, né, teve toda essa função de eu ter o interesse profissional e pessoal na questão do diabetes, É. né? Tanto que até hoje eu tenho colegas farmacêuticos que mandam, quando o pessoal compra uma insulina, ou então compra uma caneta, um medidor de glicose, Mandam para ti. eles mandam lá para mim. Médicos também, né, os Isso é endocrinologistas que eu interessante conheço, mandam também. lá para eu apresentar, para eu ensinar as pessoas a fazerem. Isso é interessante também, do farmacêutico se especializar, né? Tu ser reconhecido como farmacêutico que atende diabéticos, eu sou reconhecida como farmacêutica que atende idosos. Aí tem outro colega que pode ser É isso reconhecido por aí. atender crianças, outro colega que pode ser reconhecido por atender, sei lá, os que utilizam Asmáticos, asmáticos, os que oncológicos. Uhum. utilizam anticoagulantes também, os anticoagulados, que é muito Ó, é importante, muito importante. Quem um trabalha em um hospital, bom então, nossa, a questão acompanhamento. da. Então, Uhum. assim, o farmacêutico também pode se especializar, né? Ele também pode seguir um nicho Sim, mais específico. pode e deve. E Nós estamos deve, começando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, você diz que é um farmacêutico, eles vão te perguntar primeiro qual é a para tua a tua especialidade. especialização. É Que é isso um aí. negócio assim que realmente é absurdo. A gente tem uma gama, um leque enorme de atuações que Ó, a gente a pode Valerie ter. está dizendo que ela se especializou na saúde mental, que ela está na saúde mental. Valerie, boa sorte, porque saúde mental não é fácil, né? A Essa parte. Valeria entrou nessa para ver se ela se trata também, né? Não Ai, é bem coitado, certo. não fala assim, Alexandre. Não, Ah, brincadeirinha. Ela sabe que é por amor, né? A gente adora ela, coisa é. séria. Foi nossa A professora Gionara, que é também. amiga minha, que é corretora de imóveis, está dizendo que ela tinha um farmacêutico de família, o seu senhor Moisés, anos de farmácia. É bem isso, ter o farmacêutico. A gente Uhum. tem tanto assim o médico de confiança, né? Aquele médico que a gente vai de 6 meses, uma vez por ano, fazer o acompanhamento médico e tudo mais. Por que não ter um farmacêutico de confiança também, né? O farmacêutico da vizinhança, o seu farmacêutico de confiança, né? É meu mote, né? Família que conhece a história, conhece o histórico, né? Que sabe as doenças que tu teve, Sim, sabe bem os isso. problemas que tu tem. Isso também é muito legal, né? A gente Pô. também pode. É, eu já tive pacientes que eu comecei indo só para fazer uma verificação. Era só uma injeção. Aí eu deixei o folder. Antes que eu deixei o folder, eles olharam o folder. Ah, Ah, vocês. Ah, o faz isso senhor também. faz revisão de medicação também. Eu faço. Faço sim. É Ah, bem tu isso. pode me ensinar como é que usa esse aparelho de pressão? Posso, claro. E aí já fomos indo assim, né? E vai Ah, minha cobrando, filha né? tem asma. Minha filha tem asma. Beleza, olha aí, ó. E o Alexandre entrando, né? A família dentro. É, não, Né? e É lembrar claro que que tem com que isso cobrar também, pelo né, a serviço. cobrança foi bem maior, né, do que apenas Claro, uma aplicação de injeção, né? a gente tem que Mas, de qualquer modo, valeu. a gente tem que cobrar pelo nosso serviço também, né? A gente está ali, é Sim, nós temos profissional que nos qualificado, valorizar. temos que nos valorizar. Ontem a gente falou um pouco disso na live de ontem, né? De cobrança e de nos valorizarmos Sim, nessa sim, questão, né? Muito importante. Mas, pessoal, a gente quer com pergunta de certeza. vocês também. Quais são as dúvidas de vocês sobre os nichos de atuação do farmacêutico? Uma pergunta, Alexandre, vou perguntar para ti. Como que tu Tá bom. decidiu ir para a área de diabetes? Tá, eu sei que tem a ver com a tua mulher, mas assim, tu Uhum. começou viu por causa da mulher e aí como que tu decidiu? Assim, que cursos que tu fez? O que tu foi fazendo para se especializar para essa parte? Ó, o doutor Eduardo falando Olha, personal eu farmacêutico. realmente, É isso quem for me perguntar se precisa ter curso de especialização em farmácia clínica, não, não precisa. É claro que o curso é maravilhoso, é sempre bom, não? Até porque se você quiser, por exemplo, compactuar com um médico para, por exemplo, fazer uma regulagem de alguma medicação, que a própria legislação diz isso, que você precisa. Senão, do contrário, não há necessidade. A questão do diabetes surgiu para mim foi uma coisa quase espontânea, porque eu via, na real, o pessoal ficava apavorado, porque o pessoal vendia insulina, mas não sabia como explicar para a pessoa como se aplicava insulina.
Vendia um aparelho para verificação de glicose, mas ninguém sabia como é que aquilo funcionava. O que, que era o erro 1, erro 2, erro 3, como é que se configurava para Os farmacêuticos português. sabem, né? Assim, nem. Pois é, nenhum farmacêutico sabia, né? Aí eu cheguei assim, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio que é uma necessidade. É uma necessidade, nós precisamos entrar nessa história. Eu precisei entrar, né? Claro, eu já tinha função aqui em casa, mas de qualquer modo eu cheguei, comecei a baixar a cabeça, estudar, né? Fiz cursos com colegas assim, eu comecei a assistir muita videoaula e aquela coisa também, né? Quem já viu todos esses produtores dos grandes aparelhos, a Johnson, Roche, Abbott, e seja, eles fazem videoaulas no YouTube, é só o cara chegar e É procurar ter só. o trabalho, 2 minutinhos lá e olhar como é que funciona o negócio. Eu cheguei uma vez uma pessoa lá com o coitado tinha, não sabia como configurar direito, deixou o negócio em japonês. Pelo amor de Deus, né? Aí como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos lá, reseta o aparelho para tentar colocar de novo na Botar em configuração em português. português. É. Né? É, a gente vai Chega lá com o atrás, né? aparelho com a pilha virada. Cara, que loucura. Chega assim, não, é um negócio assim, de outro mundo. Sim, às vezes Né? são Então coisas a gente básicas, precisa né? cuidar disso daí. Uhum. Às vezes são coisas O relativamente Patrick, simples. né, nosso convidado da Ah, sim, na terça-feira, da quinta-feira. quarta, aliás, Quarta. ele estava me apresentando uma situação, um paciente dele, que ele foi em casa, a insulina ficava guardada na prateleira e quando ele ia usar, é que ele botava na geladeira, que era como a gente faz com leite, né? O leite fica na prateleira quando a gente usa, que a gente bota na geladeira. Quando é o contrário, na verdade, né? Com insulina. A insulina fica na geladeira até a gente usar. Agora Mas imagina isso lá no Pará, aquele calorão, né? eu Que tive uma loucura. aluna, eu tive uma aluna que comentou de um paciente dela, diabético, e que ele dizia assim que a insulina funcionava só nos 10 primeiros dias, depois não funcionava mais. Ele usava de caneta, né? E aí ela foi tentando descobrir o que tinha acontecido, o que tinha acontecido. Ele, todo mês é a mesma coisa, funciona só os 10 primeiros dias, depois não funciona mais a insulina. Ele deixava no porta-luva do carro, no nosso verão de Porto Alegre. Ah, tá. Aí cozinhava a insulina. Estragava a insulina, né? É, porque a caneta, Sim, teoricamente, depois que tu põe na caneta, não precisa mais deixar na geladeira a caneta, né? Quando tu começa a usar. Mas sim. também não é porta-luva do carro o local adequado, nem próximo da janela, nem em cima da televisão, nem em lugar quente. Ó, o doutor Eduardo botou assim, Uhum. tipo cerveja, insulina geladinha. A insulina tem que ter temperatura mais ambiente. A insulina gelada machuca, né, Alexandre? É, Você deve saber a isso. insulina gelada arde um pouquinho, aí não convém. Por isso, E até não tem absorve algumas que tão até dá bem, para né? deixar mais de 30 dias. Tem algumas que são 40 dias que pode ser deixada fora da Fora da geladeira. geladeira. Mas isso aí varia de uma marca para outra. Varia. Afora Tem que aquela sempre coisa dar uma também. olhadinha A NPH mesmo, né? é. A NPH mesmo é uma que a gente precisa agitar antes de aplicar, porque ela Cristalino. não é uma solução límpida. É. Ela é uma suspensão. Aí precisa fazer um shakezinho, Isso são coisas que a né? gente tem que sempre alertar, né, na hora, quando a gente vai fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, dar uma olhada se eles estão aplicando da maneira correta os medicamentos, né? Eu já peguei Sim. paciente que não Se estava colocaram a diluindo agulha corretamente corretamente, também. Eu já peguei pacientes aí agora falando em medicamento de suspensão, que não agitavam o medicamento de suspensão antes de tomar. Então, uhum, ficava toda aquela suspensão lá embaixo e não funcionava o medicamento. Outros que não colocavam a quantidade de água, por exemplo, uma amoxicilina. Tu vai preparar a amoxicilina, tem que colocar a água, daí tu tem que agitar, aí ela vai assentar e tu tem que colocar mais água. Já peguei paciente que é isso aí. também não fazia corretamente essa É. parte. E aí não funcionou. As bombinhas também para asma também, né? Ah, A essas que são, bombinha por tem uma exemplo, os modelos muito discos, que a boa. pessoa vai lá e puxa, só que não são mais agora com jato, que é para não ir direto na garganta. Aquilo lá a pessoa puxa apenas e a pessoa pensa, tá, mas não Não veio foi? nada, eu vou ter que fazer de novo. Ou então o negócio está quebrado, Não, mas deixa eu te né? Por contar uma quê? da Porque a pessoa bombinha. não sente aquela coisa, aquela travada no fundo da garganta. Eu cheguei para um paciente e ele olhou e ele disse assim para mim: Nossa, essa bombinha aqui, ó, dizia que tinha 60 doses, mas eu já tô com ela há 2 meses e continua funcionando, continuo conseguindo usar essa bombinha.
E a bombinha, eu não me lembro agora o nome da bombinha, mas ela tinha embaixo um negocinho que ia zerando, ia dizendo quantas doses faltava. Eu Sim. olho na parte de baixo, mas senhor, tá zerado, não tem mais medicamento. Ah, mas se tu aperta, sai um ventinho. Mas não sai Sai o mais o ventinho. medicamento. O medicamento vai saber quanto tempo ele estava sem a bombinha. E ele me chamou para dizer que não estava funcionando direito, que ele estava se sentindo mal, que ele achava que tinha que trocar de bombinha. É. E era, na verdade, só uma questão que tinha acabado já há algum tempo, provavelmente. Mas como ainda fazia o ventinho e ninguém tinha mostrado para ele aquele negocinho que ia até o zero, aí eu falei para ele, ó, inclusive é verde, amarelo, vermelho. Quando chega no vermelho, o senhor tem que comprar outra. Já está na hora de comprar outra. Asmático paciente asmático que tem problema respiratório é um nicho muito interessante, né? Porque são muitas bombinhas Sim. Nós temos diferentes. vários também. A questão do acompanhamento de fumantes também. Também. Drogadictos é outro também, que é um nicho Um interessantíssimo. nicho que está Programas de perda crescendo de muito. peso. Exato, era isso que eu ia falar. Não só programa de perda de peso, mas acompanhamento dos pacientes bariátricos. Porque após a cirurgia Sim, é uma bariátrica, necessidade muito grande. diminui a absorção de várias vitaminas, eles têm que às vezes fazer injeção de citoneurinha ou de algum outro, às vezes, algum outro complexo vitamínico seguido. A absorção dos comprimidos não é a mesma, muda a absorção dos comprimidos, então às vezes não funciona direito um comprimido normal, tem que trocar para uma fórmula ou líquida ou uma fórmula que se decompõe na boca, né? Agora me fugiu o nome. Sim, sublingual agora também. Um Tem comprimido vitamina B12 sublingual. sublingual. Isso, ou Uhum. até injetável, né? E é Já muita vamos gente. outra dica então, colegas farmacêuticos. Dê uma olhadinha aí numa clínica que faz cirurgia bariátrica. Tem farmacêutico lá? Exato. Dá uma Né? especializada aí, ó. Oi, eu sou Oi, farmacêutico, quero participar dessa boca. claro, é isso aí. É um outro nicho que cresce muito, né? Que está cada vez mais Sim, tá todo mundo crescendo. ficando gordinho, né? Então, ainda mais agora na pandemia. Ah, Então, vamos daqui a fazer pouco cirurgia vai ter bariátrica. aí um surto de gente querendo emagrecer. Existe É essa verdade. possibilidade, né? E aí, É. pessoal, alguma pergunta pra gente? Uhum. Ó, nesse meio tempo, a gente vai apresentar aqui. Ó, vou mostrar para vocês o que a gente conversou essa semana. Exatamente, isso aí. Né? Foi Falamos uma o que semana é, quais longa. são os serviços farmacêuticos. Na terça-feira falamos como transformar os serviços farmacêuticos em sucesso, quando conversamos com o Divaldo e com o Lisandro, dois farmacêuticos top de top de Top. top. Como viver dos serviços farmacêuticos, aí falamos com o Patrick Com a e com Fernanda, a Fernanda e a Ana Cláudia. Né? A regulamentação dos serviços farmacêuticos foi ontem, com a o Silvana Furquim, presidente, presidente do Conselho, e a e com a Patrícia Patrícia. Navarro, conselheira federal, especializada nessa parte de regulamentação. E hoje falamos sobre a questão dos nichos de serviços farmacêuticos. Vocês podem ver que é um monte de coisa, gente. A É, gente tem foi corrida área essa sim para semana. especializar que a gente, ó, é só uma questão de chegar, olhar para um lado, olhar para o outro, ver a necessidade, e ó, pá, estamos ali, É né? isso E aí. vamos cair. E, Né? Porque, ó, até pode ser que incomode na hora, os desbravadores são aqueles que mais sofrem, são os que mais levam na cabeça. Mas só que são aqueles que têm depois tem a estátua na praça, né? Porque são os que são lembrados, tá? E é como assim que a gente quer ver vocês. vão ser Tá bem? E desbravadores do como vocês futuro. podem ver, olha, é muita coisa É que a muita gente coisa. tem, tanto que a gente nem arranhou os assuntos. Ontem de regulamentação era para fazer 30 minutos, a gente ficou quase uma hora. Para vocês verem como é uma coisa que a gente precisa estudar bastante. A gente tem muita coisa para ver. Quase uma hora. É isso aí. Deu uma Então a gente travada agora que eles não deu uma escutei. travada, mas voltou? Voltou? Voltou, voltou. Então tá. Então a gente está aí também querendo convidar vocês que quarta-feira da semana que vem, é isso, Alexandre? É Quarta-feira isso da aí, semana que quarta-feira, vem, semana que vem. nós vamos dar uma aula daí com inscrições. Lá no meu link da bio do Instagram tem o linkzinho para vocês se inscreverem. Quem quiser participar dessa aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, farmacêuticos que querem se transformar, que querem mudança, que querem
buscar felicidade, como diz a Lu, né? A Lu fala muito em você quer ser isso aí. feliz. Então, os farmacêuticos aí que querem buscar um diferencial, uma mudança, querem ser felizes, vão lá no meu link da bio, acessem lá, a aula vai ser quarta-feira da semana que vem. Qual vai ser o horário? Às 20 Às horas. 20 horas, nesse mesmo horário de hoje, tá? Então acessem lá e aí a gente vai estar aí semana que vem, quarta-feira, com os farmacêuticos top que quiserem participar e para ter mais benefícios, mais conhecimento. E tenho certeza É isso aí. que curti muito. Ó, a Lu até colocou o link aqui para nós. Vai ser. Eu não sei se dá para acessar por ali, mas de qualquer É, modo o link é aquele ali. tá, né? É eu, o Alexandre e a Luciene Scherer, né? Que vamos estar lá dando essa aula. Para quem não sabe, a Luciene Scherer foi Nossa mentora. a mentora, né? Foi aquela que agiu por trás dos panos para trazer à tona esse monstrinho aqui, que é o farmacêutico E da essa aqui vizinhança, também. e a farmacêutica Cristiane Trentin também. Ela foi nossa Tá? coaching, né, Alexandre? Nos estimulou muito, Ainda é, né? ainda é, e nos estimulou muito nessa mudança de carreira, né? Eu, pelo menos, já mudei, né? Eu não estou mais em drogaria já fazem 4 anos, quase. E foi a Luciane que me deu um chute na bunda para eu sair da e ter coragem de ir para esse Eu outra estou na função da. área. Eu estou em processo. O Alexandre está em processo, mas isso faz parte, né? A gente tem que ver os prós e contras de cada coisa. E eu Vamos dei a pesando as cara a tapa, coisas. mas o Alexandre ainda está no É isso processo de aí. transição e é assim que tem que ser. Se não tivesse sido a pandemia, provavelmente já tinha saído, né, Alexandre? Não sei. Provavelmente. A Então tá. pandemia atrasou um pouquinho algumas coisas de atendimento domiciliar, né? Muitas coisas. Uma coisa, mas É o isso aí. teleatendimento está aí também para nos auxiliar. E é isso, gente. Com certeza. Quarta-feira a gente espera vocês. Então, quem tiver os farmacêuticos aí que estiverem nos assistindo e tiverem interesse, é só entrar lá no meu link da bio, lá no Instagram e se inscrever. Acho que no Preenche o teu. formulário e a gente se vê lá quarta-feira que vem. Isso aí, tá bom? Obrigada, gente. Então tá? Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Alexandre. Tchau, Vamos obrigada. falando. Vamos falando. Tchau, tchau.